quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bom estar novamente aqui com os irmãos e irmãs, rever os rostos conhecidos, juntos aqui para louvarmos o nome do Senhor e também para aprender da vontade de Deus, de sua palavra. E hoje nós vamos meditar no texto de Levítico, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar conosco o texto que estará projetado também. Se você quiser acompanhar no seu smartphone, vamos ler o texto de Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Eu vou estar lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada, mas se a sua versão for um pouco diferente, não tem problema, a palavra é a mesma, né? Às vezes usam ali uma palavrinha um pouco diferente, mas a palavra do Senhor, o sentido continua sendo o mesmo. E diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Vamos orar. Pai querido, fala conosco através da Tua palavra, que é perfeita, é santa, ela sempre tem algo a nos ensinar, desde que estejamos com os nossos ouvidos atentos. Que o nosso ouvido, a nossa atenção esteja cativa a Ti agora, Senhor. Toda distração se desfaça nesse instante, toda preocupação, o Senhor esteja acalmando os corações, e o nosso ouvido agora esteja atento à Tua palavra. Peço que o Senhor use a minha vida para comunicar a Tua vontade a todos que aqui estamos, aqueles que também estão acompanhando através da internet, que possamos compreender a Tua vontade e nos adequar a ela, porque a Tua vontade é perfeita e santa. Assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, tem alguns trechos da Bíblia que são um tanto complicados, alguns são até às vezes obscuros, difíceis de entender, e muitas vezes nós pregadores tentamos fugir desses textos, né? Porque são textos difíceis. Mas é importante muitas vezes também nós estudarmos esses textos, porque eles comunicam coisas importantes para nós também. E esse é um daqueles textos, um dos textos difíceis de compreender. Mas nós não queremos aqui polemizar, porque esse não é o objetivo. Nós queremos aprender com a palavra do Senhor, porque sempre vale a pena nos dedicar ao estudo da palavra de Deus. Mesmo quando os textos são mais difíceis, quando nós nos atentamos, pedimos orientação do Espírito Santo, Ele fala conosco e sempre nos comunica algo para transformar a nossa vida. E esse texto, ele nos traz um profundo ensinamento sobre o temor a Deus. O texto, ele nos diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos pelo fogo de Deus, porque levaram fogo estranho perante o altar de Deus. E foi um relato, um trecho triste da história do povo de Deus. Eles estavam ali consagrando o tabernáculo, já tinham feito os sacrifícios diante do Senhor, mas naquele mesmo instante aconteceu algo muito triste. 2 dos 4 filhos de Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, né? 2 dos filhos dele foram consumidos pelo fogo de Deus, porque levaram fogo estranho perante o altar de Deus. Mas o que era esse fogo estranho? O que pode ser esse fogo estranho em nossa vida? E o que podemos aprender com esse triste relato bíblico? Que essas perguntas estejam em nosso coração e nossa mente, no discorrer da palavra, desse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Que a gente possa estar perguntando, o que podemos aprender com este trecho da palavra do Senhor? A primeira coisa então que a gente precisa entender é o que era esse fogo estranho. E, embora não há uma conclusão, algo que a gente pode falar, não é exatamente isso, há algumas hipóteses, 3 são principais. A primeira hipótese diz que o fogo estranho, porque eles foram mortos, é porque eles não pegaram a brasa do altar de bronze, mas levaram fogo próprio. Dentro das ordenanças, o sacerdote, quando ele ia levar o incenso, havia o altar de incenso ali, um incensário, dentro da tenda do tabernáculo. O tabernáculo tinha 2 partes, a parte que era o santo lugar, e onde ficava a arca era o santíssimo lugar. O sacerdote, ele entrava naquele espaço ali do santo lugar, e deveria ser oferecido incenso ao longo do dia, em honra a Deus. E o sacerdote deveria levar esse incenso. O incenso ele era colocado sobre brasas,
para que ele queimasse e gerasse aquele aroma agradável. Aliás, o incenso era um incenso apropriado também, específico para aquele momento. Mas eles deveriam pegar um pouco da brasa do altar principal, que ficava do lado de fora, onde era oferecido sacrifício de oferta ao Senhor, de holocausto, de gratidão, de tantos motivos. Eles deveriam pegar um pouco daquela brasa, levar junto no incensário até dentro da tenda e ali colocar o incenso a Deus. Mas algumas pessoas propõem que o que acontece? Ao invés de eles pegarem da brasa do altar principal, eles levaram fogo próprio. Não obedeceram aquele mandamento que Deus havia ordenado. A segunda hipótese nos diz que quem deveria oferecer o incenso era Arão. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, a palavra diz que Arão deveria levar esse incenso. Ele deveria fazer isso 2 vezes ao dia. Quando ele ia retirar o pavio queimado do candelabro, que ficava aceso a noite inteira, aí ele deveria colocar incenso. E no final do dia, quando ele ia novamente acender o candelabro, ele deveria colocar novamente o incenso. Mas quem deveria fazer isso era Arão, e não os filhos de Arão. E há uma terceira hipótese, baseada em Levíticos capítulo 10, versículos 8 e 9, que diz que provavelmente o motivo da coerção tão dura de Deus foi que Nadab e Abiú estavam embriagados. Os versículos 8 e 9 está dentro desse contexto, mas Deus diz que eles nunca mais deveriam ingerir bebida alcoólica quando fossem ministrar na tenda. Então aqueles que estavam responsáveis não poderiam ingerir bebida alcoólica. O que nos leva a propor, eu não estou aqui afirmando que é isso, tá, irmão? São hipóteses de que Nadab e Abiú pudessem estar embriagados, e por isso Deus deu essa proibição, que a palavra diz que foi um mandamento perpétuo, de que eles não poderiam beber coisas alcoólicas quando fossem ministrar. A chave para entendermos esse texto não está tanto nessas hipóteses, mas nos versículos 10 e 11. Eu te convido a abrir, se você ainda estiver com sua Bíblia aberta em Levítico capítulo 10, abre lá nos versículos 10 e 11 de Levítico 10. Diz assim: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Uma das tarefas, então, do sacerdote e dos seus auxiliares era fazer essa separação entre o que era santo e o que era profano, entre puro e o impuro. O que nos dá a entender, então, que o pecado de Nadab e Abiú foi não fazer essa separação, de não tomar o devido cuidado, de não entender que há coisas que pertenciam ao campo do dia a dia, mas há coisas que pertenciam a Deus e deveriam ter um cuidado, deveriam ter um respeito, deveriam ter uma ordem, né? Há momentos que nós temos que fazer essa separação. E o problema é que Nadab e Abiú quiseram servir a Deus do seu próprio jeito. Você conhece pessoas que dizem: não, eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito. Ou ainda: não, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Querido, pode até ter boa intenção, mas não serve, é fogo estranho. E esse foi o erro de Nadab e Abiú, quererem servir a Deus do seu próprio jeito. Qualquer uma das hipóteses aqui, qualquer uma delas que você quiser, ou talvez até as 3 juntas, né? Nós vemos aqui que haveria um erro, que Nadab e Abiú não estavam atentos para o que Deus havia dito. E nós temos que tomar esse cuidado também. Não era para eles levarem, não era para ser daquele jeito, não era para ser daquele momento, e eles não tiveram esse cuidado para com as coisas de Deus. E o resultado diz que a palavra que eles levaram fogo estranho, o resultado foi que veio fogo da parte de Deus e os consumiu por isso. Querido, se você já está um pouco assustado neste momento, deixa eu te falar um negócio. Como sacerdote, como pastor, isso traz muito mais responsabilidade sobre a minha vida. Aquele que está ministrando aqui acima, não sou eu, mas todo pastor, todo pregador, pastor, pastora, pregador, pregadora, missionário, missionário, todo aquele que tem a tarefa de ministrar a palavra do Senhor, isso é muito mais pesado sobre nós, esse texto, porque nós temos que estar atento ao que Deus nos ordena. Como devemos fazer? Especialmente em época em que vivemos, em que as pessoas estão querendo sempre novidades, sempre coisas novas, sempre inovação.
e muitas vezes corremos o risco de trazer inovação onde não é para ver. Há coisas de fato que nós podemos estar em constante reforma, mas princípios não. E aquilo que a palavra de Deus nos diz, nós não podemos abrir mão. Nós vemos esse mesmo tipo de pecado em algumas outras situações da Bíblia. Por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 1 a 14, nós vemos um relato em que Davi, ele tinha uma boa intenção. Ele queria levar a arca para Jerusalém. E no seu coração, mais tarde, ele entendeu de fazer um templo em honra do Senhor. Mas Davi não esteve atento à ordem de Deus. Como que a arca deveria ser transportada? Vocês lembram? Como? Era para ser levado nos ombros dos levitas. Tinha ali umas varas, todas feitas de ouro, que quando a arca ia ser transportada, eles colocavam ali no lateral dela, que havia umas argolas, e eles deveriam carregar a arca nos ombros. Não tinha isso de levar num carro de bois, como Davi fez. E usar, cheio de boas intenções, a palavra diz que quando passaram por um lugar mais esburacado da estrada, né, a arca começou a balançar ali, e ela ia cair da carroça, do carroção ali, e Uzá foi segurar. Ele estava cheio de boas intenções, mas Uzá não tinha permissão para tocar na arca. Somente os levitas poderiam transportar. E por causa disso, a palavra diz que ele foi fulminado, que ele foi morto imediatamente. No Novo Testamento, nós vemos uma atitude semelhante em Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, na vida de Ananias e Safira. A palavra fala que algumas pessoas movidas pelo Espírito Santo estavam vendendo os seus bens e levando aos pés dos apóstolos para ser distribuído entre os irmãos que necessitavam. Havia muita necessidade naquela época, mas isso não era algo obrigatório. Era quando o Espírito Santo movia o coração de alguém para isso, como foi com Barnabé, por exemplo, né? A gente canta tanto aquela musiquinha, né, do Barnabé, né? Enfim, mas o que a palavra diz? Que Ananias e Safira resolveram mentir. Separaram metade dos bens que eles haviam vendido e levaram metade apenas para os apóstolos, dizendo que tinham levado tudo. E a palavra fala que um foi primeiro, morreu por causa da sua mentira, o outro chegou momentos depois com o mesmo pecado, com a mesma mentira, e pagou com a sua própria vida por causa disso. Queridos, o erro foi que eles levaram metade do que eles tinham vendido? Não, se eles não quisessem levar nada, eles não precisavam levar, eles não eram obrigados. Mas o erro foi querer enganar o Espírito Santo, trazer mentira, confusão, fogo estranho diante do altar. Esse foi o erro de Ananias e Safira. Nós vimos também isso com o rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, nós vemos que Deus havia dado a ordem através do profeta Samuel, que Saul deveria exterminar os amalequitas. Deus estava executando vingança contra os amalequitas, porque eles haviam atacado no passado o povo de Deus, e agora chegou o momento do juízo, e a ordem era: extermine todos, de mamanda a caducando. Não era para sobrar ninguém vivo, não era para sobrar nenhum rebanho. Mas o que foi que Saul fez? Primeiramente, juntamente com o exército, escolheram o melhor do rebanho para trazerem em sacrifício de honra a Deus. E aí, Agag, que era o rei dos amalequitas, era para ser morto também. Mas o que Saul fez? Não, eu trouxe Agag aqui. Querido, Saul não obedeceu à ordem de Deus, e por causa disso foi rejeitado por Deus. Samuel, ele foi muito duro com Saul. Por quê? Porque Deus, ele não quer boas intenções, ele requer obediência. Querido, Deus não está preocupado com as nossas boas intenções, ele requer de nós obediência à sua vontade. Entre nós existe aquele ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. É verdade. Quantas pessoas infelizmente morreram cheias de boas intenções, mas entraram em situações que não deveriam ter entrado, que acabou lhes custando a vida, né? Assim também, querido, nós temos que tomar cuidado. Em 1 Samuel, o texto que nós falamos, onde Deus rejeitou Saul por causa da sua desobediência, no capítulo 15, versículo 22, diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros.
Samuel não estava dizendo que Deus não se agradava dos holocaustos, das ofertas que eram oferecidas naquele momento, naquele período da história do povo de Deus. Mas ele disse que o que ele mais se agrada é a obediência. O que Deus queria de Saul era a obediência, e não a oferta de carneiros. Deus não precisa disso. Mas o que era mais importante, Saul falhou e por causa disso foi rejeitado. E não só Saul, mas Ananias e Safira, Uzá, e aqui também Nadab e Abiú. Tinham boas intenções, mas não estavam obedecendo a Deus, quebraram as regras. Queridos, não basta ter vontade, não basta ter boa vontade, melhor dizendo, precisamos ter temor e respeito a Deus. Por favor, não confunda temor e respeito com religiosidade, não confunda com tradicionalismo morto, tá? Não tem nada a ver com isso. Temor e respeito nunca perde a data de validade. Temor e respeito é saber quem nós somos e quem Deus é. Seja em qualquer época da nossa vida, da nossa história, as coisas mudam, as situações mudam, a realidade muda, mas o temor e o respeito a Deus permanece. Nós precisamos ter o temor e o respeito, e precisa haver em nossos corações uma atitude de obediência irrestrita à vontade de Deus. Muitas vezes nós vivemos dessa forma: Senhor, até aqui o Senhor pode, mas nesse cantinho obscuro do meu coração o Senhor não pode entrar. Não serve. Deus, Ele nos quer por inteiro. É interessante que a palavra diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E é até estranho ouvir que o Espírito Santo tem ciúmes, mas aqui é nesse sentido. Ele não aceita só parte da nossa vida, só parte do nosso coração. É por inteiro. Do contrário, queridos, experimentaremos o fogo da rejeição de Deus, que foi o fogo que consome, que consumiu ali Nadab e Abiú. Aquele fogo era o fogo da rejeição. Se aquele fogo no instante era o fogo da aceitação, quando desceu sobre o holocausto momentos antes, mostrando que Deus estava aprovando aquele tabernáculo, aquele mesmo fogo daqui a pouco veio sobre homens que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a vontade de Deus, a ordem de Deus, e por isso veio sobre eles o fogo da rejeição, o fogo que consome, o fogo que tira, o fogo que nos... É Deus dizendo: eu não concordo com isso, eu não aceito isso, isso para mim não serve. Mas a segunda pergunta que a gente precisa procurar responder em nossos corações é: o que é o fogo estranho nos dias de hoje? Queridos, nós temos visto muito fogo estranho no altar hoje em dia. Quando eu falo em altar, eu estou falando de púlpitos, de lugares de pregação, e estou falando de modo generalizado. Não estou falando de igreja A específica, não estou falando de A, B ou C, mas estou falando de um modo generalizado, e principalmente nas mídias sociais, que são bênção, mas que muitas vezes, usado da forma errada, se torna fogo estranho. Quer ver um exemplo? O uso de ideologias no lugar da palavra de Deus. Querido, todos nós temos ideologias, né? Mas será que Jesus era de esquerda ou de direita? Será que Jesus era vegano ou era carnívoro? Jesus era feminista ou era red pill? Queridos, eu não quero entrar aqui nas questões das ideologias. Eu não quero entrar aqui em questão de valores, de ideologias ou de julgamento. Mas a questão é que muitas vezes, e aí onde mora o problema, é quando queremos impor a Deus nossas ideologias e bandeiras. Temos ideologias, você tem as suas, eu tenho as minhas, e tudo bem. Mas as nossas ideologias precisam ser colocadas debaixo do crivo da vontade de Deus, e não o contrário. E não colocar a vontade de Deus debaixo do crivo das nossas ideologias. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei até engraçado. Uma mulher falando que ela tinha boas intenções, né? Mas dizendo assim: se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele seria vegano. Será? Talvez sim, talvez não. Mas o vegano é melhor do que o carnívoro ou vice-versa? Queridos, não é essa a questão. A questão é quando a gente começa a colocar nossos achismos, nossas ideologias, nossos pensamentos sobre Deus e querer conformar Deus às nossas ideologias. E esse é o problema, quando queremos colocar Deus debaixo das nossas vontades, das nossas bandeiras. E por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito tentador. Com certeza eu já caí nesse erro. E se você ficar um pouquinho remoendo ali, você vai lembrar de alguma vez que você fez isso também, de querer adequar a nossa fé às ideologias, né? E cuidado, querido, todos nós temos ideologias, mas elas devem estar debaixo do crivo da palavra de Deus. Outra forma de ver o fogo estranho é a tentativa de adequar a Bíblia aos pecados.
Há pessoas que estão até mesmo dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E eu não estou dizendo no sentido de analisarmos a palavra como esse texto e buscar trazer para o nosso dia a dia. Isso sim tem que ser feito. Não adianta eu apenas falar que Nadab e Abiú foram consumidos e não tentar entender isso, o que significa isso para mim. Mas estou dizendo que há pessoas que estão dizendo que há textos da Bíblia que precisam ser retirados, que a Bíblia precisa ser repensada, que a Bíblia é um livro arcaico. E queridos, isso é temerário. Há pessoas que estão tentando adequar a Bíblia às bandeiras homoafetivas ou de gênero, pessoas que estão tentando adequar a Bíblia ao aborto, pessoas que estão tentando politizar a fé, pegando homens ou mulheres e querendo transformar em emissários de Deus, semelhante aos profetas do Antigo Testamento. A teologia da prosperidade é um exemplo bem claro disso, de fogo estranho, quando colocam a aprovação de Deus atrelada às riquezas. Se você está enriquecendo, é porque Deus está te aprovando. Se você está enriquecendo, é porque está tudo bem, porque Deus está dando um joinha, um like para você. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ímpio também prospera. E muitas vezes o justo passa por dificuldades. No passado, justificavam a escravidão com a Bíblia, o nazismo, e muitas guerras sanguinárias foram travadas em nome da Bíblia, sendo que a Bíblia não concordava com nenhuma delas. Mas quantas vezes as pessoas tentam usar a Bíblia? O diabo fez isso, quando foi tentar Jesus em Mateus capítulo 4. Foi com a Bíblia. Por isso nós temos que tomar cuidado, querido. A nossa vida precisa estar de acordo com a palavra de Deus, e não a palavra de Deus de acordo com as nossas vontades. Os pecados são novos, mas a atitude muitas vezes permanece a mesma. A tentativa de adequar a Bíblia aos pecados. Um outro exemplo é a cultura TikTok. O que é a cultura TikTok? É a busca desenfreada por aprovação, likes e seguidores. E isso aqui recai mais sobre nós pregadores. Não se prega mais a palavra, mas um evangelho coaching que afaga o ego e acoberta o pecado e o engano. Há pregadores até que dizem que não compensa mais pregar a Bíblia porque a Bíblia não é atrativa. De fato, para quem não quer mudar de vida, a Bíblia nunca vai ser atrativa. E não há o que se fazer quanto a isso. Mas para aquele que reconhece na palavra do Senhor a autoridade, palavras de vida que transformam e mudam, ela é sempre atrativa. Você não precisa reinventar a palavra, nós precisamos apenas vivê-la em nossas vidas, né? Vemos uma geração de pregadores onde o objetivo não é mais anunciar a verdade, mas é conseguir fama, é conseguir riquezas, é conseguir publicidade, é conseguir ser famoso, é conseguir ter muitos seguidores. Muitas vezes a qualidade dos pregadores é determinada pela quantidade de seguidores, pelo tamanho do seu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Queridos, cuidado com isso. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada na sua inteireza, e nem sempre é fácil, nem sempre as pessoas vão querer seguir. Quando Jesus pregou duras palavras, a palavra diz que muitas pessoas o abandonaram, e chegou ao ponto que Jesus virou para os discípulos e falaram: e vocês, também não vão? E aí Pedro: mas Jesus, vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Vamos para onde? Eu até imagino que Pedro até ficou tentado, né? Mas vamos para onde? Vamos ter que ficar firmes, né? Porque, queridos, todo aquele que rejeita a vontade do Senhor experimenta o fogo da rejeição de Deus, o fogo que afasta da sua presença. Em terceiro e último lugar, a pergunta que nós devemos fazer é se há fogo estranho em nosso altar. Nós falamos que houve fogo estranho ali na vida de Nadab e Abiú, que há nas mídias sociais, nas pregações, muitas vezes. Eu não quero generalizar, graças a bom Deus que há muitos pregadores e pregadoras íntegros que pregam a verdade, né? E que nem sempre são muito conhecidos por causa disso. Mas qual é o altar que é aceito por Deus hoje? Certamente que não é um altar físico. Nós não vamos mais repetir o culto judaico, não vamos fazer um altar aqui e começar a sacrificar animais em homenagem a Deus. Não é isso. O altar hoje é o altar das nossas vidas. O verdadeiro templo não é esse templo físico. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Mas o verdadeiro templo onde habita o Espírito Santo de Deus somos nós. É em nós que o Espírito Santo faz moradia, né? E assim também é em nós que está o altar de Deus, o nosso verdadeiro altar da adoração.
Quando nós saímos por aquelas portas, queridos, após o final do culto, nós continuamos adorando a Deus? Ou não? Continuamos, porque o altar está em nós. E claro que nós nos referimos a este lugar como altar, uma referência ao púlpito, a um lugar especial, sim, um lugar de muita responsabilidade, mas o verdadeiro altar está em nós. João capítulo 4, versículos 20 a 21, 23 e 24 diz assim, ó: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ali havia uma discussão entre a mulher samaritana e Jesus. Olha, uns falam que a gente tem que adorar lá, outros falam que tem que adorar aqui. Quem que está com a razão? E aí Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então entenda que o altar de Deus hoje está em nossas vidas, onde há a verdadeira adoração. Portanto, quando nós não estamos adorando em espírito e verdade, não há verdadeira adoração, há um mero repetir de palavras. Mas quando estamos em espírito e verdade, adorando ao Senhor, a nossa oferta é aceita e chega com um aroma suave diante do Senhor. Mas a pergunta é: será que há em nossas vidas fogo estranho? Será que há em nossas vidas atitudes de querer servir a Deus do nosso jeito? Ou ainda a tentativa de adequar a Bíblia às nossas vontades e pecados? Como eu disse, fogo estranho é isso. É quando você faz algo para Deus, mas não de acordo com a vontade de Deus. Ou ainda quando você tenta adequar a vontade de Deus à sua vontade, aos seus achismos, aos seus preceitos. Aliás, queridos, entenda uma coisa: sempre que alguém vier pregar, você deve estar sempre analisando se o que a pessoa está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Não importa o que eu digo ou deixo de dizer, o que importa é o que a Bíblia diz. Eu posso apenas dizer o que a Bíblia diz. E se eu sair para a esquerda ou para a direita, seja considerado maldito, é o que a palavra diz, né? Se vier alguém pregar um evangelho diferente desse, ainda que seja um anjo, seja considerado maldito, ou ainda em outras versões, talvez você prefira essa palavra, anátema, né? Que é isso? É algo que não serve, é fogo estranho. Querer adequar a vontade de Deus é algo que Deus... querer adequar a vontade de Deus à nossa própria vontade, ou de querer servir a Deus do nosso jeito, é algo que Deus não aceita, é fogo estranho, e portanto Ele rejeita. E a verdade é: ou abandonamos o pecado, ou cairemos inevitavelmente no pecado de Nadab e Abiú. Entendeu? Ou nós tomamos a decisão de abandonar o pecado, aquilo que está errado, aquilo que a Bíblia condena, ou nós vamos estar incorrendo no mesmo erro de Nadab e Abiú. Eu gosto muito de um trecho da Constituição da nossa igreja, que diz assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, e deve assim ser. Não são ideologias, não são achismos, não são modismos, não são, seja o que for, seja o ismo que inventarem, né? A palavra do Senhor tem que ser nossa regra de fé e de prática. Portanto, ou nos adequamos à vontade de Deus, ou experimentaremos o fogo da rejeição de Deus. Querido, você acha que isso não é verdade? Então olha o que Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23 diz. Olha que palavras duras: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Olha só que palavras duras, mas palavras de alerta, palavras de amor. O que o Senhor está nos alertando: olha, cuidado, não é que porque parece bom é que é, não é porque parece algo de Deus que necessariamente é, se não estiver em conformidade com a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que analisar: pelo fruto nós conhecemos a árvore, e vamos trazer para as nossas vidas. Como está a árvore da nossa vida? Tem tido bons frutos? Não vamos olhar para os outros, não, vamos olhar para nós mesmos.
para que não aconteça conosco a advertência de Mateus capítulo 7. Mas que coisa gloriosa será Jesus olhando para nós naquele dia, fazendo um sinal, come here, né? Vem cá do meu lado, venha entrar na festa que está preparada desde a fundação dos tempos, para aqueles que se submeteram à vontade de meu Pai. Vai ser uma coisa gloriosa esse dia, querido. Esse texto é temeroso para quem não se submete à vontade do Senhor, mas para aqueles que o amam, para aqueles que se submetem, para aqueles que o servem, como diz aquele cântico, para aqueles que gastaram os seus dias servindo a Deus, será um dia de grande festa. Eu quero concluir dizendo, queridos, que o fogo estranho é tudo aquilo que parece de Deus, mas não é. É a fé denorex. Parece, mas não é, né? São atitudes de desobediência disfarçadas de piedade. Eu não me lembro agora o texto do Novo Testamento, mas Jesus disse que as pessoas estavam fazendo isso, declarando algo corbã, algo sagrado, para não terem que cumprir com seus deveres, para com seus pais. E Jesus denuncia isso, falando que isso estava errado. Fogo estranho é quando queremos servir a Deus, mas do nosso jeito, e não de acordo com a vontade de Deus. Isso é fogo estranho. Fogo estranho é quando queremos adequar a palavra de Deus aos nossos desejos pecaminosos, quando queremos dar um jeitinho para encaixar o nosso pecado ali e fingir que está tudo bem. Quem vive dessa forma experimentará o destino de Nadab e Abiú, que é o fogo que consome, o fogo da rejeição de Deus, o fogo que nunca se apaga. E quem tem ouvidos para entender, para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que estamos dizendo. Mas, queridos, Jesus é aquele que inicia em nós o fogo do Espírito Santo, o fogo que nos purifica de todo pecado, o fogo que consome aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Jesus é aquele que nos reconcilia com o próprio Deus, é aquele que queima a impureza que havia em nós, que queima as nossas vestes podres, manchadas pelo pecado, e nos torna puros como a neve, limpos, nos dá uma roupa nova, cheirosa, para sermos aceitos, né, diante de Deus. Jesus é aquele que nos salva, é aquele que nos resgata. Por mais que até aqui haja fogo estranho no altar da sua vida, Jesus é aquele que te purifica e que te salva, é aquele que nos regenera, é aquele que nos transforma de rejeitados em filhos amados. Como está o altar da sua vida? Eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante. Queridos, eu não vim aqui para acusar ninguém. Como eu disse, primeiramente essa palavra recai sobre meus próprios ombros. Mas reflita na sua vida, peça para Deus trazer entendimento. Às vezes, não é nem por maldade. Às vezes há boas intenções no seu procedimento. Mas como eu te disse nessa noite, pela palavra do Senhor, o que o Senhor quer de nós é obediência. Se você tem cometido erros, tem andado em caminhos que não são os do Senhor, por atitudes erradas, seja por falta de compreensão, a palavra diz, se te falta sabedoria, peça a Deus que te dá livremente, peça para o Senhor que te revele. Talvez você tenha passado momentos, lutas, por situações como esta, que tem trazido maldições sobre a tua vida, mas o Senhor quer te libertar. O Senhor quer que haja sobre ti o fogo da aprovação, o fogo que te purifica, o fogo que vem da parte dele, o fogo que é bom, mas não o fogo da rejeição, o fogo que consome, o fogo que afasta. O Senhor, Ele é misericordioso. Pai querido, Pai de amor, essa palavra é uma palavra bastante séria, que nos fala sobre a importância de te obedecermos e te servirmos de acordo com a tua palavra, de não queremos te servir do nosso jeitinho, com as nossas, até às vezes muitas boas vontades, mas ainda assim em desacordo com a tua palavra. Senhor, dá-nos entendimento, como diz aquele cântico, dá-nos um coração igual ao teu, para que possamos compreender a tua vontade, para que possamos andar segundo a tua vontade, que é perfeita e santa. E Pai, se há em nós algo que te desagrada, que o Senhor traga entendimento e coragem para mudarmos também, que possamos também ter a plena convicção que o teu Espírito Santo não nos deixa só nessa tarefa, mas o Senhor, Pai querido, nos enviou o Consolador, que nos auxilia, nos dá força e poder para mudarmos de vida. Pai, hoje a tua palavra não é de rejeição, mas é de aceitação, de um Deus que transforma,
de um Deus que revigora, de um Deus que vivifica, de um Deus que muda a nossa vida e nos faz melhores, um Deus que quebra o vaso, mas transforma num vaso melhor, num vaso mais bonito, num vaso segundo a Tua vontade. Se for preciso, Pai, faça assim conosco, mas nos ensine a andar segundo o Teu querer, para que em tudo possamos Te louvar, em tudo possamos Te glorificar. Assim oramos no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém.